Olá pessoal, como é que vocês estão? Vim aqui compartilhar com vocês mais um versículo do dia e tenho certeza que vai falar o nosso coração, porque o meu coração falou também quando eu li. Eu posso te dizer que é a primeira vez que eu estou pregando aqui essa palavra aqui e ela é tremendamente aqui abençoada, né? Já tinha lido ela, mas pregando aqui para vocês é a primeira vez. Então nós vamos ver aqui que tinha um homem chamado Manoá. Ele tinha uma esposa que era estéril, ela não podia dar luz. Então, o anjo do Senhor vai vir de encontro a essa mulher, né? E vai detalhar a ela tudo que ela tem que fazer. Então, ela foi depois imediatamente ao encontro aqui de Manoá, falar para ela que o anjo foi até ela, dizendo que ela ia ter um filho. Para não ficar nas minhas palavras, a gente vai aqui meditar aqui no 2, no versículo 2. No capítulo 13, no versículo 2, menciona assim a palavra de Deus. Naquele dia, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril, ela não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filho até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho, né? Portanto, tenha cuidado. Então falou: não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus, como nazireu. Desde o nascimento ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então nós já estamos aqui falando que o plano de Deus aqui ia nascer, o propósito de Deus ia nascer. E Deus, o anjo já estava falando para a esposa de Manoá que ele seria consagrado a Deus. Ele tinha um propósito de cuidar dos israelitas, né? De libertar os israelitas dos filisteus, que é o nascimento de Sansão, né? Então, quando ela ouviu essa notícia, ela foi logo entregar a notícia para o Manoá. E ela disse: olha, um homem veio aqui, né? Ela não entendeu, ela falou que um homem apareceu para mim. Ela não sabia que era um anjo, porque quando ela menciona para Manoá, ela fala que um homem apareceu para mim, dizendo que eu vou ter filho, né? Mas a aparência dele era de um anjo, era como um anjo de Deus, a sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, ele não me disse o nome, mas ele me disse que eu vou ficar grávida, vou dar luz a um filho, e falou o que eu não podia fazer, né? Em outras palavras, que o nosso filho seria consagrado a Deus, como nazireu desde o nascimento até o dia de sua morte. Então, Manoá, como homem de Deus, né, ele pegou e foi orar a Deus, apresentou a Deus e pediu para o Senhor, né, pediu o Senhor que o homem que ele enviaste venha voltar a dar mais instruções a respeito do filho que vai nascer. Então, você vê que um homem foi até a presença de Deus e pediu a confirmação, pediu de novo que esse homem que apareceu para sua esposa viesse ao encontro dele para confirmar tudo que tinha falado, né? Para dar mais detalhe a respeito desse filho que vai nascer. Então Deus atendeu a oração de Manoá. E o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando estava sentada no campo, né? Então você vê que a oração de imediato teve resposta. Depois da oração veio a resposta. O anjo apareceu de novo à esposa, né? Lá onde ela estava no campo. Mas só que ele, de novo, não estava com ela. Então ela foi correndo contar para ele: olha, um homem que apareceu outro dia aqui, outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com a sua esposa e perguntou ao homem: o Senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Então ainda deu tempo dele chegar, né, ao encontro do anjo, ao qual eles achavam que era um homem, mas era um enviado de Deus. Quando ela foi de novo falar para ele, ele conseguiu chegar lá e ele encontrar esse anjo. E ele queria assim, olha, ele perguntou assim: sim, sou eu, respondeu ele. Quer um pouquinho de água para mim, Mel, na geladeira? Então Manoá perguntou: quando a sua palavra se cumprirem, como devemos criar um menino? Qual será o trabalho dele? E o anjo do Senhor respondeu à sua esposa: deverá seguir instruções que eu lhe dei. Ela não deve comer uva nem passa, não deve beber vinho nenhum e outra bebida fermentada, e nem deve comer nenhum alimento que seja impuro.
ela deverá fazer tudo que ordenei. Manoá disse o anjo do Senhor: por favor, fique aqui até que eu prepare um cabrito para o Senhor. Então, depois desses detalhes que o anjo falou, que já tinha avisado ela, que ela deveria seguir essas orientações. Então, Manoá insistiu para que o anjo viesse ficar, porque ele queria recebê-lo bem, ele queria dar algo de comer para ele, fazer um cabrito ali assado, né, para ele comer. Então, ele quis mostrar a hospitalidade, né, a ele, porque deve ter imaginado: o senhor está cansado, mas o senhor vai retomar suas forças, o senhor vai se alimentar para depois você seguir viagem, em outras palavras, né? E o anjo concordou. Ele falou assim: está bem, só que eu não vou comer nada, respondeu o anjo do Senhor. Ou seja, ele queria fazer aquele cabrito, né? Mas o anjo falou: tá bem, eu vou ficar, mas eu não vou comer nada. Mas você pode preparar o holocausto. Então, ou seja, o holocausto não precisa ser para mim, mas você pode fazer e oferecer como holocausto ao Senhor, um sacrifício para o Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor, né? Então, ele teve essa orientação que não era para fazer para ele, mas sim para o Senhor. Manoá então foi que perguntou para ele assim, ao anjo do Senhor, pensando que era um homem normal, né? Qual é o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Então aí, né, nesse diálogo que ele estava tendo com o anjo, ele queria saber o nome, porque ele queria homenageá-lo quando a criança nascer, quando se cumprir ali, a criança nascer, e ele queria saber o nome. Então ele falou assim: por que quer saber meu nome? Então é algo assim, para muitos é normal. Você está conversando, você querer saber o nome, mas só que ele queria saber. Então, porque não pode saber o nome? Disse o anjo do Senhor: ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então o anjo falou assim, o Manoá falou assim, o Manoá perguntou para ele, e ele perguntou porque ele queria saber, o anjo. Ele falou: olha, é tão maravilhoso, né? É tão maravilhoso que você não conseguiria entender qual é o meu nome. Já colocou uma curiosidade, né? Aí que o Manoá vai querer saber, né? Ficou intrigado: tá perguntando porque eu não posso saber o nome? E é tão maravilhoso que eu não vou conseguir entender? Ficou assim um ponto de interrogação, né? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Então aí ele foi lá e, em vez de dar para o anjo esse cabrito, ele ofereceu como sacrifício para o Senhor, né? Enquanto Manoá e a sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Então, quando ele estava ali oferecendo aquele sacrifício, então estava ali a esposa, né, e Manoá, observando aquele sacrifício sendo queimado, né? Então, naquele momento, algo extraordinário começou a acontecer. Nem eles entenderam, era algo que eles não tinham visto. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Olha só que forte. A oferta dele foi aceita. Então, aquele fogo, né, aquela chama no altar começou a subir ao céu, de tão grande que foi, e o anjo subiu na chama, que estava ali. Para eles era um homem, mas era o anjo do Senhor. Imagina como é que eles devem ter ficado, hein? Eles ficaram, né, maravilhados. Então, imediatamente, eles se curvaram com o seu rosto no chão. O tempo todo era o Senhor que veio aqui, o anjo do Senhor que veio aqui nos entregar essa boa notícia. Dialogamos com ele, conversamos com ele. Que prazer de ter ele aqui conosco, né? De ter orado, visto a resposta, e agora, né? Ele quis se revelar a nós, apareceu de novo. E eu pude ter essa experiência com ele, assim como você teve, outras palavras, né? E eles começaram a adorar ali, curvar o seu rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse a sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Então eles acharam que eles iam morrer porque eles viram o anjo do Senhor, né? Mas aí a esposa dele falou assim: porém disse, se o Senhor quisesse nos matar, Manoá, não teria aceitado o holocausto e a oferta cereal.
Então, olha como é que ela usou o raciocínio. Olha como é que ela foi inteligente, né? Nós sabemos, né, que quando o sacrifício é aceito, né, chega às narinas de Deus, ele queima ali naquele momento. E ela estava dizendo isso. Pelo aquele fogo, aquela chama ter subido, era que o Senhor estava aceitando o holocausto, né? Então, não era esse o sentido. Não era isso. O Senhor não prometeu algo, não ia aparecer em vão e depois matar ele sem se cumprir o que falou. Ela, com outras palavras, é porque a oferta foi aceita, o holocausto foi aceito. Ele se agradou desse sacrifício, né? Senão ele nem teria aparecido a nós e nem nos teriam revelado essas coisas maravilhosas. Ou seja, ele falou essas coisas maravilhosas para vermos o cumprimento, é para experimentar, né, do que ele falou que vai acontecer. Então, quando o menino nasceu, ele chamou de Sansão. O Senhor abençoou enquanto ele crescia e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Manerda, entre Zorá e Estaol. Então, para você ver que confirmação linda, maravilhosa, né? A gente contemplar aqui esse diálogo, essa proximidade aqui do Senhor, do anjo do Senhor, que foi lá para entregar essa mensagem, para alegrar o coração da esposa de Manoá, que era estéril, não podia dar luz a um filho. Ela foi ter agraciada, ela foi escolhida por Deus, né, para gerar um homem de Deus, que seria consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento, né, e ele já ia nascer já com o propósito de libertar Israel dos filisteus, né. Então, você vê que a situação da esposa de Manoá, que eu não falo o nome dela, né, fala a esposa, ela, a esterilidade dela foi para que o nome dela viesse, o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Então, ela não tinha, a madre dela era fechada, mas o que vai ser gerado vai ser para glorificar o meu nome, vai ser o propósito de Deus que vai nascer para glorificar o meu nome. Então, em cada área da nossa vida, muitas vezes tem essa esterilidade e o poder de Deus, quando chega, ele chega para acrescentar, né, e para que o nome dele seja glorificado. Então, tem áreas da nossa vida que não está produzindo, mas a partir do momento que o poder de Deus se manifesta, quando ouvimos a palavra de Deus, essa semente entra em nós, passa a produzir. Essa semente passa a crescer e a fé vai estar fortalecida, porque aí é a promessa de Deus que está no nosso coração. Então, a gente vai passar a orar sobre ela, sobre o entendimento, sobre o que ela declara, e vamos passar a ver os frutos que são dos nossos lábios, que não vai voltar vazio, né? Então, a dificuldade, os dias difíceis, ela acontece mais no decorrer dessa trajetória, dessa dificuldade, dessa esterilidade, a gente andando, perseverando com a palavra de Deus, que não volta vazia, a gente vai ver a materialização da palavra de Deus. Porque você vê que Elias, quando orou e viu aquela pequena nuvem, era um pequeno sinal, né? Um pequeno sinal que ia chover. Mas o nosso Deus jamais vai alimentar uma esperança que não viesse a ser verdade. Se ele viu o pequeno sinal, ao qual ele orou, é porque a chuva ia cair. Ou seja, o Senhor não ia prometer, ia mostrar, se não cumpriria. Ou seja, vou mostrar ali e não vou fazer chover. Não, o nosso Deus, ele sempre cumpre o que promete. Ele sempre se revela aos corações com poder extraordinário. Então, se a nuvem apareceu, é porque vai chover e a chuva caiu. Deus jamais, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus, ele promete, ele cumpre. Então, a nossa esperança, ela está no Senhor. Porque a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de um homem, ela volta atrás. E muitas vezes não cumpre. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vai passar. Ela vai cumprir. Ela vai se cumprir. Porque ela é espírito e vida, né? Então,
Deus chegou naquele momento onde tinha algo faltando. Aonde na nossa área que tem algo faltando, Ele quer poder trazer vida, Ele quer poder trazer alegria. E você sabe que uma criança é uma alegria para casa, para aqueles que desejam ter um filho. Então, tem áreas na nossa vida que está em falta. E somente o Senhor pode trazer essa alegria. Só o Senhor pode devolver a alegria completa. Porque só no Senhor a gente é realizado, é verdade. Só com a presença de Deus a gente é realizado, né? A gente se sente preenchido. Mesmo na luta, na adversidade, a gente está feliz. Porque a nossa esperança, ela está no Senhor, na palavra do Senhor, né? A nossa esperança está na palavra viva, a palavra que não falha, que se cumpre, porque ela é verdadeira e ela é digna de confiança. Por isso estamos de pé, por isso estamos aqui perseverando até a volta de Cristo. Então, Deus jamais vai deixar que o filho dele espere por algo que não vai acontecer, não. Promessa feita vai ser promessa cumprida. Você vê que demorou tempo para Sara dar à luz a um filho, porque a idade dela já tinha passado de gerar. Mas para Deus, a idade dela ainda estava boa, ainda para gerar. Porque o poder de Deus tem que se manifestar no impossível, para que o nome dele seja glorificado. Para dizer que a hora dele é a hora quando todos dizem que chegou atrasado. Porque a hora exata é aquele. Porque a hora nossa é para já, para ontem, né? E para Deus é diferente. Não é verdade? Quando o controle está na nossa mão, da nossa vida, a gente quer conduzir ela da nossa maneira. Você quer conduzir o barco da sua maneira. Mas quando você entrega o comando, o controle para o Senhor, Ele vai conduzir para esse lado, porque Ele sabe que esse lado vai dar certo. Não vai cair, não vai bater, né? E a sua intuição é de ir para esse lado, mas só que para esse lado pode acontecer um acidente, algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, muitas vezes vai haver o quê? Cansaço, frustrações. Por isso que as nossas orações, petições, ela tem que ser conhecida perante a Deus. Porque quando ela é conhecida, a ansiedade já não domina. A paz vai reinar, a segurança vai reinar. Vai agora provar do repouso de Deus. Porque entregou para Deus, é Ele que está conduzindo. Vai haver o que? Inquietação? Vai. Vai haver conflitos? Vai. Vai haver, porque somos seres humanos. Mas nós, em todo tempo, vamos estar lembrando da palavra de Deus e trazendo ela para o presente, para que possamos estar perseverando. Então, enquanto eu não entrego o controle para Deus, né, as coisas não vão ser do modo que Deus quer. Então, eu entreguei, estou deixando Ele conduzir. Então, toda mudança provoca uma reação. Então, vai haver uma reação diferente, porque é uma sensação que você tem que não está do jeito certo, né? Tá achando que não está do jeito certo, que o cenário está diferente e você já não sabe o que está acontecendo. Porque o controle está na mão de Deus. Ele sabe conduzir o barco. E por isso vai haver esse desconforto, vai haver esse conflito, né? Mas a palavra de Deus vai estar aí nos erguendo, nos fortalecendo e fazendo até que nós devemos confiar mais ainda. É como se você enxergasse, andasse no escuro e o Senhor falasse: vem, continua andando para frente. Porque a pessoa tem medo de andar no escuro, né? Então, quando você fecha os olhos e começa a andar, você não sabe onde vai pisar, se vai cair. É como se Deus dissesse assim: pode vir, ande para frente, você tem que obedecer, você tem que confiar e ir, porque Ele está garantindo a sua ida e que nenhum mal vai te causar. É na fé desse jeito. Na fé é você está vendo todos os cenários favoráveis, mas você está crendo na promessa, na palavra, está crendo, vendo tudo isso, a chuva cair, né? Tempestade, mas está ali com a palavra, contemplando, mantendo ela viva no seu coração, rejeitando o que está vendo, porque você está na fé. Então, para você ver que a fé não tem nada a ver com o sentimento, porque o sentimento é enganoso. O sentimento é algo
e depois desaparece. Você não vê que as pessoas, quando ela é como a onda do mar, que gira de um lado para o outro, porque ela tem uma fé constante, sólida, né, na palavra. Então, quando ela vê um vento forte, ela vai lá e desaba. Quando ela vê que o tempo está firme, ela fica feliz. É mais ou menos essas variações assim do tempo, a pessoa também é. Mas Deus está nos chamando para ter uma fé constante, para nos alimentar com alimento sólido que vai sustentar, trazer firmeza e fazer com que nós não venhamos retroceder, venhamos sair da rota certa. Na verdade, a boa escolha é uma escolha boa, que gera vida, que gera paz, salvação. Uma escolha boa, ela trará benefícios para nós mesmos, seres humanos, que escolheu o reino de Deus. E a escolha certa vai gerar frutos de justiça para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, né? O inimigo está irado, né? Enquanto estou aqui pregando, o inimigo está que está, mas é no mundo espiritual mesmo, né? Então, hoje é sexta-feira, o inimigo já está trabalhando. Mas a Bíblia diz que envergonhados e confundidos ficarão aqueles que se levantarem contra nós. O inimigo tem sede de injustiça. E ele está agindo. Mas só que o poder de Deus já neutralizou e já quebrou toda a ação maligna. Inclusive, você deve orar, fazer uma consagração pela sua vida, porque você não precisa ter inimigo por você verbalizar, discutir com seus adversários, com pessoas, né? Vamos supor, pisou no pé de um, aí virou inimigo. Não precisa, hoje em dia não precisa isso. Basta você estar na luz para incomodar. E muitas vezes o adversário não é de perto, o adversário é de longe. Porque a luz incomoda. E pessoas estão lá trabalhando nas trevas, gastando seu dinheiro, porque querem ver o efeito da sua maldade, da sua inveja se materializar, né? Mas a palavra de Deus diz o quê? Que contra os filhos de Jacó não existe encantamento. Então, é perca de tempo investir contra o nome dos filhos de Deus. A Bíblia diz, certamente te abençoarei, te abençoarei. Multiplicando, multiplicarei. Mas aqueles que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Então, é perca de tempo investir contra os filhos de Deus, né? O efeito sempre vai ser o contrário, assim como foi na vida de Paulo. A serpente picou ele, mas o veneno não matou. O veneno não causou dano algum, porque ele estava firmado no Senhor. E assim acontece para nós, filhos de Deus, que andamos em justiça, em obediência. Então, as pessoas devem investir o seu tempo em cuidar da sua vida, mas elas querem estar ali, prejudicando o próximo. Então, digo para vocês, invista na sua vida espiritual, quebrando toda ação do mal, porque o poder e a autoridade, pega água lá para mim, Mel, o Senhor já nos concedeu. Somos de autoridade para pisar em serpente, em escorpião e sobre todo o poder do inimigo e não nos causará dano algum. Então, assuma seu direito e começa a orar e repreender o mal no nome de Jesus. Você vê que a palavra aqui mudou, né? Mas a palavra de Deus não volta vazia. Você vai verbalizar no mundo espiritual e o mal vai ter que cair por terra, ele vai ter que ser destruído. Ou seja, se investe caro, mas aqueles que carregam consigo a autoridade de Cristo, na infração de segundo, o poder das trevas, as obras malignas é desfeito, os trabalhos é desfeito. Então, olha só como nosso Deus é poderoso, olha só como nós só temos a ganhar um tamanho benefício do reino que o reino de Deus nos proporciona. Somos privilegiados, né? De orar, de pedir, ser ouvido. Então, para você aí que ainda não fez uma boa escolha, convido a fazer essa escolha, porque essa escolha vai fazer você ter vida e sair desse mundo de horror, desse mundo de ruína, em nome de Jesus. O inimigo não deixa ele mais prender você sobre esse jogo. Fazer a vontade de Deus é maravilhoso. Deixa eu beber água. Então, voltando aqui para a palavra, né?
entreguei aqui o recado de Deus, mas o que eu quero te dizer é que Deus é interessado de trazer alegria para o nosso coração. É verdade, Ele quer trazer alegria para o meu e o seu coração. O único interessado de nos fazer feliz, realizado, é o Senhor. Porque o inimigo, ele sempre vai querer escravizar a vida do ser humano. Ele vai querer escravizar. Então, ele vai trabalhar para isso. Ele quer que aqueles que não assumiram a sua identidade em Cristo venham viver sobre um jugo, sobre condenação. Então, o Senhor é interessado de ver a nossa vida realizada, feliz, né? E por isso que Ele está aqui hoje trazendo essa palavra para o meu e seu coração, porque Ele quer que você assuma o que está sendo entregue hoje para você. Está trazendo esperança, mas Ele vai cumprir. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Entendeu essa palavra? É dessa forma. O desejo, quando é demorado, que a gente espera, vai enfraquecendo. Mas só que quando a gente olha para o salmista, quando ele vem mencionando, trazendo a lembrança a Deus, que as palavras que ele tem guardado no coração dele, é que tem feito ele se manter de pé, firme nelas, e tem tido esperança, né? Tem sido a consolação do salmista. Então, é dessa forma. É o fundamento dentro de nós que faz todo sentido, que faz a gente romper em fé com ela. Sem a semente, sem a palavra, a gente não vai conseguir continuar esperando a promessa, né, do Senhor. Ou seja, sem a palavra no nosso coração, a gente, né, não vamos conseguir, não vamos estar acesos. Essa é a verdade, para quando Jesus voltar, nos encontrar ali aceso. Se não tiver a palavra, não tiver unido a ela, a gente vamos estar o que? Apagados. Dessa forma, Jesus vai vir e aqueles que estão apagados vão ficar. Então, o Senhor está nos chamando para manter o nosso relacionamento com Ele contínuo e aceso, né? Então, as coisas de Deus, ela é permanente. As coisas de Deus, ela tem vida. As coisas de Deus, ela tem fundamento. As coisas do inimigo não têm fundamento. Eu nunca vi uma mentira ter fundamento, durar por muito tempo. Somente a palavra de Deus dura eternamente. Ela se cumpre e se faz presente na vida daqueles que creem, que perseveram, e vê o cumprimento dela também. Amém? Então, quando a gente olha para essa passagem bíblica aqui e vê que o homem de Deus ali orou e teve a resposta, é isso que Deus quer fazer. Ele quer poder responder a nossa oração. Quando a gente se curva, mostramos a dependência nele, queremos ter esse contato, esse sinal, essa proximidade aqui, né? Então Deus, ele quer que nós venhamos ter essa confirmação, essa experiência, né? Então, Deus, ele envia anjos, envia homens e mulheres de Deus, para quando enviar a mensagem, a palavra dele, é ela que vai estar falando ao nosso coração e trazendo esperança, acendendo o nosso coração, nos fazendo ficar alertos, atentos quanto à promessa, quanto à palavra, confirmando que os planos dele sempre serão perfeitos, serão bons para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, comece a se alegrar, porque o novo de Deus chega, porque uma novidade já estava para acontecer na vida da esposa de Manoá. E essa novidade também, o que você não tinha vai passar a ser acrescentado, porque Deus está acrescentando, Deus está dizendo, aonde está estéril vai passar a produzir, vai passar a produzir tudo, vai passar a ver o resultado da sua fé, vai ver a materialização se cumprindo em breve, né? Então, eles puderam depois contemplar que foi o anjo do Senhor, que falou com eles, e ficaram maravilhados, se prostraram com o seu rosto no chão, começaram a adorar, engrandecer o Senhor, né? Então, é lindo, maravilhoso contemplar aqui esse anúncio e ver o quanto Manoá também recebeu o anjo do Senhor, né?
com aquela hospitalidade, com carinho, com acolhimento, né? E o melhor, a oferta foi aceita pelo Senhor. Então, pode ter certeza que Deus ele responde. Ele chega na hora certa, no momento certo. Tudo que ele está colaborando é o propósito dele. Tudo que estava nascendo era o propósito dele, né? Queria acrescentar e queria cumprir com os propósitos dele para libertar o povo dele, Israel, dos filisteus. Amém? Eu vou ficando por aqui, mas eu já abençoo a vida de cada um que estão aqui nesse canal. E pedindo também para vocês se inscreverem no canal e deixar a interação de vocês, os likes de vocês no vídeo, em nome de Jesus. Tem outros vídeos no canal, vai lá, assista e seja abençoado em nome de Jesus. Amanhã estarei aqui de volta com o versículo do dia para a glória de Deus. Quando não apareço, eu estou em comunidade com mensagem por escrito. Também é benéfico, abençoadora para as nossas vidas no nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.